Provérbios, capítulo de número 6, versos 6 a 11. A palavra do Senhor assim nos diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Talvez você já leu ou já ouviu falar das chamadas fábulas de Esopo. Ele foi um escravo grego que viveu em meados do século VI a.C. Ele é tido como o pai dessa chamada literatura fábula. E a fábula nada mais é do que histórias que têm um ensino, uma lição moral, utilizando animais ou coisas, sendo personificados. E uma dessas fábulas que Esopo criou é chamada a fábula da cigarra e da formiga. A fábula da cigarra e da formiga conta que certa vez a formiga sempre trabalhando, a sua amiga cigarra sempre vadiando. Então, eis que chegou o momento de se preparar para o inverno, e as formigas prontamente cuidando, fazendo o seu trabalho como sempre, e a cigarra não estando nem aí. Mas então, quando chegou o inverno, as formigas tinham seus mantimentos para se preservarem, para não morrerem, não passarem fome ou necessidade, e a cigarra estava a ver navios. Então, ela pede auxílio da formiga, mas a formiga fala: eu não. No momento em que era para você ter trabalhado junto comigo, você não quis. Agora você quer receber os benefícios sem ter feito nada? Te vira. E com isso, ele utiliza dois animais, a formiga e a cigarra, para contar uma lição. A lição do trabalho. A lição que aquele que é relaxado, aquele que é preguiçoso, não trabalha e, como consequência, passará necessidades. Mas antes de Esopo, cerca de 400 anos antes, em meados do século X a.C., nós tivemos um rei judeu, considerado o homem mais sábio, Salomão, que ele também se valeu da figura da formiga para trazer um ensino e para trazer um alerta aos seus ouvintes quanto à insensatez, quanto à tolice da preguiça. E o que nós vemos aqui, nos versos 6 a 11, é que o caminho da sabedoria, ele antagoniza, ele está em oposição ao caminho da preguiça. E de que maneira Salomão, então, trabalha o caminho da preguiça aqui? Lembrando que ele não só faz isso aqui no capítulo 6, versos 6 e 11, mas ao longo de Provérbios, somente em Provérbios, é citado mais 8 passagens falando sobre o perigo da preguiça. Nós vamos ver que dos versos 6 a 8, essa estrutura lírica e poética, que começa e termina com a palavra preguiçoso. Primeiro nós temos a descrição do que é o trabalho, do que é a vida de quem não é o preguiçoso. A exemplo de um animal, a formiga. E dos versos 9 a 11, nós vemos então ele apresentando como é a vida do preguiçoso. E por que a consequência do preguiçoso é a necessidade. E em muitos dos casos, essa necessidade também implica em pobreza. Então vamos ver. Mas podemos tirar lições de sabedoria? Podemos aprender sobre a vida que Deus quer e requer, olhando para uma formiga? O que Salomão estava pensando quando quis tratar da preguiça utilizando a figura de uma formiga? Salomão aqui estava fazendo algo que a palavra de Deus é muito clara em dizer, que Deus não só se revelou a nós por meio da sua palavra, essa é a revelação especial, essa é a mais importante, mas ele também se revela a nós por tudo que ele criou. Toda a criação reflete, manifesta, testifica a existência de um Deus. E a existência de um Deus que quer e requer uma atitude, uma resposta da sua criação. E que resposta é essa?
obediência. A maior expressão de louvor se dá na obediência. É por isso que certa vez um servo de Deus diz que no momento em que Deus criou todas as coisas, viu que tudo era bom, porque no momento em que ele criava, ele estabelecia a condição, o que cada coisa deveria fazer, e elas louvavam a Deus fazendo. Ele dá alguns exemplos. Por exemplo, olha, vocês montanhas, a função de vocês é crescerem e serem altas, não baixas. E as montanhas louvam a Deus sendo altas. Você, rio, me honra, você me louva, você me glorifica, quando você com as suas águas vai até um determinado local e não perpassa e não ultrapassa. E as ondas dos mares obedecem o comando de Deus. Por isso que a grande catástrofe na história foi o pecado, porque aquele que foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus, que deveria ter a iniciativa, a primazia de louvar e obedecer a Deus, sendo de fato um exemplo de sabedoria, virou as costas e não obedeceu a Deus. Foi tolo, foi insensato. Então, por meio da criação de Deus, nós podemos sim tirar lições. E essa não é a primeira vez que a Bíblia usa exemplos de animais. Nós temos também a Bíblia usando exemplo de plantas, mas aqui vamos focar em exemplos de animais. E através de animais, nós tiramos lições do que Deus quer e requer para o seu povo. Por exemplo, a maneira como Deus fez com que o povo de Deus no Antigo Testamento entendesse que eles deveriam ser santos, deveriam ser puros e não impuros, foi usando figuras de animais. Não é verdade? Nós vemos isso em um capítulo dedicado da palavra de Deus em Levítico, capítulo de número 11, não vou ler todo ele, mas nesse capítulo Deus, por meio de Moisés, faz uma distinção entre animais puros e impuros. E é uma lista um tanto estranha para nós. Mas o que está por trás disso? Não é que Deus gostava dos animais puros e Deus não gostava dos animais impuros. Olha, eu acho muito bonito a ovelha, eu acho muito bonito o cordeiro, mas o porco eu acho ele muito feio, ele é muito sujo, então ele é impuro. Não, qual que era a ideia por trás? Todos os animais que em Levítico são tidos como impuros, eram animais em que você encontraria eles no contexto das outras culturas, das outras nações, dos outros povos. E como Deus conhece aquele que ele criou, se ele chegasse para o povo de Deus e falasse, não vá para conviver com os moabitas, não conviva com os amonitas, não conviva com os cananeus, não conviva com outros povos. Eles iam fazer o quê? O que a gente faz. Entrar por um ouvido, sair pelo outro, e a gente ia fazer. Então qual que foi a estratégia pedagógica de Deus? Olha, tá vendo, esses animais são impuros. Se vocês consumirem, se vocês tocarem, vocês serão impuros. Mas eu sou santo e eu quero que vocês sejam uma nação santa. Então essa era a ideia. A ideia por trás de fazer uma distinção entre animais puros e impuros simplesmente era que no local em que Israel iria habitar, aqueles animais seriam impuros porque aqueles animais não seriam característicos daquela região. E para que Israel tivesse contato com esses animais, ele teria que ter contato com outros povos e com outras culturas. Já os animais puros eram os animais que faziam parte do contexto, da geografia, do clima, aonde Deus havia prometido a terra para eles. Agora, no Novo Testamento, a maneira como Deus usa para mostrar que agora essa definição de pureza e impureza não está mais circunscrita geograficamente, porque agora nós temos Israel de Deus não só em Israel, mas em todos os lugares. Deus também usa a figura de animais. E ele faz isso para instruir Pedro. No episódio muito curioso, no capítulo 10 de Atos, quando Deus ele chama Pedro para ir até um centurião chamado Cornélio, porque Deus viu que Cornélio era um dos seus filhos, então ele precisava ouvir o evangelho, ele precisava receber a mensagem de salvação, e ele chama Pedro, mas Pedro fala, Senhor, mas ele é gentio, eu sou judeu, eu não posso, é impuro. E então como que Deus trata com Pedro? Deus não chega para Pedro e fala, Pedro, agora não tem mais isso. Agora eu abri as portas. Agora todo mundo haverá reconhecimento de pessoas que me amam, que me temem, que me obedecem. Mas como que Jesus, mais uma vez, utilizando a pedagogia da própria criação, ensina a Pedro? Por uma visão. E nessa visão, que está a partir do verso de número 10, do capítulo 10 de Atos, Pedro, então,
está numa visão, estando com fome, ele quis comer. Mas enquanto preparavam a comida, veio um êxtase. Viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e ave do céu. E ouviu-se uma voz se dirigir a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas ele replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa imunda. E pela segunda vez ele falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido do céu. Então Pedro entendeu. Então agora, em Cristo Jesus, todos aqueles que o aceitam são circuncidados de coração. Todos aqueles que o temem se tornam Israel. Já não são mais impuros, se tornam puros, não pelo que eles são, mas pelo que Cristo é na vida deles. Então olha como que por meio de animais podemos tirar lições do que Deus quer e requer. Um outro exemplo, não é exaustivo, tem vários exemplos na Bíblia, eu apenas quis dar 2 exemplos para os irmãos entenderem como que essa estratégia de Salomão não é única dele e não é estranha na história. Em Deuteronômio 25, mais de uma vez nós temos a ilustração de um animal para explicar algo. Em Deuteronômio 25, verso de número 4, Moisés utiliza a figura do boi para falar de não ser um inconveniente para aqueles que trabalham na obra do Senhor. Não atarás a boca do boi quando debulha. E isso foi verdade não só para a nação de Israel no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, porque Paulo 2 vezes cita esta mesma fala de Moisés. Ele cita em 1 Coríntios 9:9 e em 1 Timóteo 5:18, dizendo, como a lei de Moisés mesmo diz, não tape a boca do boi quando ele está se alimentando, ou seja, não seja inconveniente aos que trabalham na obra do Senhor. Então aqui nós temos 2 casos onde como Deus, na sua infinita sabedoria, se valeu da sua própria revelação, da sua própria criação, aqui no caso animais, para ensinar coisas eternas, coisas preciosas do que era a vida santa para o seu povo. E aqui Salomão está fazendo a mesma coisa. Olha, o caminho do sábio, vocês insensatos, vocês tolos, olhem para a formiga. Vocês conseguem ser pior do que uma formiga, porque olha o que a formiga faz. E o interessante não é que ele destaca que a formiga ela trabalha somente, mas ele destaca a iniciativa. A formiga não precisa que ninguém chegue para ela e faça isso, faça aquilo. Ela simplesmente faz. E Salomão está falando que esse é o caminho da sabedoria. Deus dá sabedoria ao seu povo para que eles sejam um povo de iniciativa. Citando aqui um devocional, inclusive o devocional que eu tenho trabalhado no programa da rádio, Web Liberal, certa vez na devocional é dito que os sábios eles têm iniciativa, precisando apenas de motivação interna, não de ameaças para fazer o seu trabalho. Ou seja, o sábio ele é evidenciado como aquele que não precisa que o pastor, não precisa que um presbítero, não precisa que um diácono, não precisa que um líder de sociedade interna fale o que ele precise fazer. Ele já tem a motivação interna, que é o quê? O próprio Espírito Santo que o impele e o lembra que ele é chamado a servir. Ele não foi salvo para ficar de braços cruzados. Ele é chamado para servir, para fazer parte de uma obra grandiosa, uma grande obra. E ele não precisa de motivação. Então, se você é daquela pessoa que só vai no tranco, ou aquela pessoa que precisa de um empurrãozinho, olha, pastor, eu sou bom de serviço, mas alguém precisa de me empurrar, porque se não me empurrar, eu não vou. Nós estamos vendo aqui à luz da palavra de Deus que você está começando a agir como um preguiçoso. Muito cuidado. Porque o caminho da preguiça não é simplesmente a pessoa que não age por iniciativa. Salomão vai mais além, ele aprofunda. Na história da cigarra e da formiga, a oposição é o que trabalha e o que não trabalha. Mas aqui nós vamos ver que a preguiça ela é pior. Porque às vezes a pessoa que trabalha também é tido como preguiçoso. Porque não basta apenas o trabalhar. E nós vamos ver isso mais para frente. Então por isso que ele diz, olha, considera o seu caminho e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Então aqui nós aprendemos com a formiga que para combater, uma das maneiras de combater a tentação da tolice, da insensatez, da preguiça,
é nós sermos motivados não por coisas externas, por pressões, por pessoas, mas pela própria motivação interna de servir. Fazer a minha parte, fazer o meu trabalho não para agradar pessoas, mas fazer para agradar a Deus. E essa é a motivação interna que o sábio precisa. Ele não precisa de mais motivação nenhuma para trabalhar. Se não tiver ninguém olhando para ele, quando ele for o primeiro a chegar na igreja, ele não vai falar assim, não tem ninguém olhando, então vou fazer o trabalho relaxadamente. Não. E como nós acabamos de cantar, sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Ao mesmo tempo que isso é encorajador, porque sabemos que o Deus Todo-Poderoso vê tudo o que acontece ao nosso meio e não deixa que nenhum dos seus planos sobre nós seja frustrado, mas isso também deveria nos trazer temor e tremor, porque ele vê tudo. E ele não só vê o que nós fazemos, mas ele também sonda o coração. Como nós fazemos, o que nos motiva a fazer, o que nós estamos pensando enquanto nós estamos fazendo. Então, se você é chamado a ser um discípulo de Jesus, logo você é chamado a viver uma vida sábia. E viver uma vida sábia é uma vida em oposição à preguiça. Porque, a exemplo da formiga, nós vemos que o sábio ele não precisa de motivações externas. A simples obediência em louvor a Deus é a motivação que ele precisa para fazer a sua obra. E podemos aprender isso olhando para uma formiga. E isso é um ensinamento tão claro que até crianças entendem. Não é à toa que nós temos uma canção que fala disso, não é? Formiguinha corta a folha e carrega. Inclusive eu pedi às tias hoje, não CP, para que pudesse cantar hoje. Para que as crianças estivessem aprendendo a mesma coisa que nós estamos aprendendo. Mas em segundo lugar, nós vemos agora que nos versos 9 a 11, Salomão então vai tratar especificamente do caminho do preguiçoso. E nós vamos ver que o problema do preguiçoso não é que ele não trabalha. O que não trabalha, nitidamente é um preguiçoso. Visivelmente é um preguiçoso. Mas existe um outro tipo de preguiçoso. O indolente, o negligente, que é aquele que trabalha, mas trabalha de forma relaxada. Ele faz, mas faz de forma medíocre. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Então essa é a primeira camada do preguiçoso. Muito fácil de identificar. Pessoa que não faz nada, pessoa que não espera tudo dos outros. É preguiçoso. Mas Salomão aprofunda. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Por que aqui não basta só entender que Salomão está combatendo aqueles que não trabalham? E eu não estou dizendo trabalho profissional, mas aqui eu estou sendo enfático no trabalho do reino de Deus. E o reino de Deus ele é manifestado de forma mais abundante, não somente, mas principalmente na igreja. Ou seja, todo cristão, todo discípulo, fatidicamente pressupõe que você tem algo a fazer. Eu não estou dizendo que você tem algo visível a fazer na igreja. Eu não estou dizendo que você vai ter algo grandioso aos olhos humanos para fazer na igreja. Porque Paulo em Coríntios, quando usa a ilustração do corpo para falar da igreja, ele vai falar que muitas das vezes aqueles que são os membros inferiores, aqueles que são os desprezíveis, são esses que na verdade vão ser honrados, porque é o trabalho que ninguém quer fazer, mas é o que precisa acontecer. Eu trabalhei numa igreja enquanto eu estava em Belo Horizonte, fazendo seminário, e tinha uma irmã idosa, não tinha muitas condições físicas de fazer muita coisa, não teve a possibilidade de ter todo o seu estudo, então ela tinha dificuldade até de falar, mas ela me ensinou o que é na prática essa lição da vida sábia. Porque mesmo ela tendo essas dificuldades, ela enxergou uma necessidade na igreja para ela servir. E qual era? Ela sempre chegava antes do pastor, e a igreja ficava por baixo de uma árvore, às vezes caía muita folha, e muitas das vezes embaixo da folha tinha sujeira, cocô de passarinho. Então, sem ela pedir para ninguém, sem ela esperar que ninguém falasse com ela, ela mesma chegou para o pastor um dia e falou: pastor, onde fica o material de limpeza? Tá lá, irmã, por quê? Não, porque eu vou limpar a igreja. Sempre vou chegar mais cedo e limpar a igreja. E ela entendeu que era essa a missão dela no reino. A missão dela ali no reino de Deus, circunscrita naquela comunidade local, era essa.
ela não pregava, ela não intercedia, ela não dava aula na escola dominical, ela não cantava ou tocava no ministério de louvor, ela não era presidente de uma sociedade interna, mas ela entendeu que Deus chama pessoas para o trabalho. Porque o trabalho não vem com a queda. O trabalho já é desde Gênesis. Ele foi afetado pela queda. Mas o trabalho vem antes do pecado. Então o trabalho é uma dádiva de Deus. Que no Evangelho é recuperado essa dádiva. Então, se você está na igreja e sua única função é vir ao domingo à noite ou domingo de manhã, ou em todas as programações, e ser passivo, receber do seu professor, receber do seu pastor, achando que com isso você está sendo cristão, achando que com isso você vai alcançar a maturidade, o caminho da sabedoria, Salomão está falando para você abrir bem os olhos. Porque todos nós somos chamados a fazer alguma coisa. A questão não é, tem algum trabalho para eu fazer? Não. A questão é, o que Deus está te chamando para fazer? Porque a seara é grande. E os trabalhadores são poucos. Agora, vamos ver também na Bíblia se a preguiça ela é algo que devemos levar em conta. Será que esse não é simplesmente, é o pecado da preguiça, mas pecados mais graves, pastor? Domingo passado vimos o pecado da lascívia, o pecado da perversidade, da imoralidade. Isso sim é um pecado grave. O pecado da preguiça. Vamos dizer que não. E 2 exemplos. Primeiro, nós temos em 1 Samuel 1, 22 a 24, o caso de Eli com seus filhos. Eli, ele foi negligente no cuidado de ser instrutor dos seus filhos. Aquele que era o responsável, aquele que tinha uma função também pedagógica como sacerdote, mas ele foi negligente no trabalho da família. E Deus se irou com ele. Porque não basta você fazer um bom trabalho aqui na igreja, mas na sua casa está um caos. Principalmente você homem, principalmente você marido, principalmente você pai, que nos é dada a responsabilidade, o desafio e o cuidado de sermos o cabeça do lar. Se somos negligentes na nossa casa, não pense que você vai compensar sendo alguma coisa aqui na igreja. E nós vemos isso com o caso de Eli. 1 Samuel 1, 22 a 24. Olha a advertência que Deus deu para Eli. E o seu fim foi trágico. 1 Samuel 1, 22 a 24. Nós lemos. Perdão, 1 Samuel 2. Desculpa, irmãos. 1 Samuel 2, 22 a 24. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que servem à porta da tenda da congregação. Ou seja, Eli sabia das falcatruas, sabia das peripécias, sabia da má reputação, da perversidade, da imoralidade dos seus filhos, que deveriam ser exemplo de santidade porque cuidavam do templo, e ele foi negligente. E aqui no texto nós vemos que ele já velho, ele questiona os seus filhos, ou seja, ele fez o que deveria ter feito, mas ele cai no pecado da preguiça, porque a preguiça não é só quando você faz, mas quando você é negligente. Quando você é aquela pessoa que fala assim, amanhã eu vou fazer. Não, hoje não precisa. Não, deixa para depois. Não, agora não. Eu estou muito novo ainda para ouvir sobre esse tal de evangelho, abrir mão das coisas. É tão bom viver a vida aqui, tem tantos prazeres, tantos deleites. Quando eu for velho, rabugento, gagá, Matusalém, aí eu passo a seguir o evangelho, mas por enquanto deixa eu ficar aqui no meu mundinho, no meu comodismo. E nós vemos essa negligência de Eli. E ele mesmo questiona os seus filhos, por que fazer tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será por árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Ou seja, foi tarde demais, Eli. Você fez a coisa certa, mas você foi negligente. Você se entregou ao pecado da preguiça e a consequência foi a morte dos seus filhos.
Você pode ter sido um bom sacerdote, você foi um péssimo pai. E um outro exemplo que nós temos de preguiçoso, que nós falamos um pouquinho na semana passada, mas enfatizamos mais o caso da imoralidade, é o próprio Davi, em 2 Samuel capítulo 11. Por quê? Qual foi o pecado que deu origem a todos os outros que ele cometeu, inclusive o adultério com Batseba? A negligência. O povo foi guerrear, e como eu falei semana passada, o rei deveria acompanhar o povo, que seria uma forma de dizer que estamos indo guerrear, mas não na nossa força, mas na força naquele que é o nosso Senhor. E ele achou que não precisava, ele foi negligente e ficou de boa em casa, relax. Preguiça. Que levou a cobiça, que levou ao adultério, que levou ao assassinato e que levou a 1 ano sem buscar a Deus perdão e confessar o seu pecado. Preguiça. Não é simplesmente não fazer, mas é a negligência. E será que nós temos exemplos também no Antigo Testamento? Temos. E além de no Novo Testamento nós temos instruções claras combatendo a negligência, combatendo o trabalho relaxadamente, eu quero também trabalhar aqui alguns exemplos. O próprio Senhor Jesus conta duas parábolas conhecidíssimas, não vou ler todas elas, mas apenas trazer a memória, que está em Mateus 25, 1 a 30. E o contexto ali que ele está falando é de vigilância, ou seja, de não ser relaxado, de não ser negligente. E uma das maneiras de nós não sermos vigilantes é quando nós estamos tomados pela preguiça. E ele conta duas parábolas. Primeira parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. E por que elas eram nécias? Porque elas cochilaram. Porque enquanto as outras estavam de prontidão, estavam com os seus azeites, esperando o momento do casamento, onde elas poderiam participar, as outras falaram, não, esquenta a cabeça com isso não. Já fui em muitos casamentos, já participei de muitas programações da igreja, já dei muitas aulas de escola dominical, já dei muito estudo bíblico, já dei muito sermão, já preguei muito em cima desse texto, conheço esse texto de cós salteado, não preciso estudar, vamos levando. Como diria o tolo, o caminho da preguiça, deixa a vida me levar, vida leva eu. E a outra parábola é a parábola dos 10 talentos. E nós temos aquele que pegou os talentos, serviu, trabalhou, foi ativo e multiplicou. Nós temos o outro que serviu, foi ativo, multiplicou, mas temos o outro que, Senhor, me deu um talento, né? Não sabe como é, né? A vida é muito difícil, é muito complicado. O Senhor é um Senhor duro, é um Senhor que planta onde não colhe, que colhe onde não planta. Não quer saber? Eu quis guardar esse talento, de boa, ficando de braço cruzado. Aí quando o Senhor voltar, você vai falar, tá aqui, tá. E aí o que ele diz? Servo mau, negligente. A negligência é o pior estado da preguiça. Porque a preguiça é não fazer. Mas o pior estado é a negligência, que é o quê? Fazer mal feito. Por quê? Porque a palavra de Deus mesmo diz, olha, é melhor que você não faça do que fazer a obra de Deus relaxadamente. Isso é muito sério. Não quer dizer que, então não vou fazer nada porque eu não sei fazer as coisas bem feitas, então eu vou ficar de braço cruzado, que é menos pior. Não. A lição não é essa. A lição é, entenda que Deus está te chamando para algo e você tem que fazer com excelência. Você não pode ser preguiçoso ao ponto de não fazer e você também não pode ser um tipo de preguiçoso ainda pior, que é fazer relaxadamente. Porque se tem uma coisa que Deus nunca foi negligente. Se tem uma coisa que Deus nunca demonstrou, foi o trabalho relaxado. Imagina se ele agisse conosco, como muitas das vezes nós agimos com ele. Olha, você precisa conduzir uma reunião de oração. Aí, faltando 15 minutos para a reunião de oração, você vai, pega um texto aleatório, pum, e faz. Ou seja, fez relaxadamente. Aí, imagina se de noite, quando você pedisse a Deus uma oração, ou na mesma hora, o Senhor, eu quero pedir oração por alguma coisa, Deus, não quer saber? Depois eu resolvi. Estou com muito trabalho para fazer, eu tenho que cuidar de um universo inteiro. Você entende, né? Tem coisa mais importante para fazer do que ficar ouvindo suas reclamações. Imagina se Deus agisse assim conosco.
mas ele não age. Então nós que somos o povo do Deus Santo, nós que somos o povo que devemos demonstrar sabedoria, não devemos ser negligentes em nada. Não estou falando agora apenas do trabalho da igreja, não estou só falando do trabalho no lar, mas estou falando de qualquer serviço, de qualquer trabalho que seja. Inclusive, você criança, você adolescente, você universitário, escola. Isso não quer dizer que você tem que ser o melhor, se o cristão não for o melhor aluno, ele está sendo negligente. Não. Mas se você deixa para fazer um trabalho que você tem um mês para fazer no último dia, madrugada, você tem uma prova para fazer, você fala, não precisa dar nada. Quem nunca, né? Você está caindo no caminho da preguiça, sendo negligente, relaxado. E isso é tolice. E isso é insensatez. E um outro exemplo, agora usando personagens mesmo da Bíblia, são os próprios discípulos de Jesus. Em Mateus 26, 36 a 46. O momento que podemos dizer assim, que a pessoa de Jesus, na sua humanidade, estava mais angustiada. E ele chama os seus amigos mais chegados dos 12, Pedro, Tiago e João. Fala, olha, eu preciso que vocês estejam aqui comigo, minha alma está profundamente angustiada. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele vai orar no Getsêmani. E o que os três estão fazendo? Estão lá de prontidão, orando, falando, Senhor, capacita o nosso mestre para ele ir até o fim, para que a nossa salvação não seja negligenciada. Nós cremos que ele é o Messias. Dê força para ele aguentar todo o sofrimento, toda a perseguição e o abandono do Senhor naquela cruz. O que eles fazem? Dormem. Ah, nós estávamos muito cansados, estava trabalhando muito. Não, ali o dormir não era descansar no Senhor. Eles não estavam fazendo o que o Salmo 127 fala, descansa no Senhor, seus amados, dá enquanto dorme. Não, ali estavam sendo relaxados, negligentes. E Jesus olha para Pedro, por que Pedro? Porque ele era a figura que os outros iam como um líder. Pedro não conseguiu vigiar nem um minuto. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então qual que é o perigo da preguiça? O perigo da preguiça não é somente não trabalhar. O perigo da preguiça não é somente fazer as coisas negligentemente. O perigo da preguiça é que a preguiça abre portas para tentações. Abre portas para outros pecados. Foi assim com Davi. Não pense que será diferente comigo e nem com você. Então aqui, Salomão está apresentando qual é o caminho da preguiça. Fazendo um paralelo, uma antítese, uma formiga, um animal, e com isso nós aprendemos que quem segue o caminho da preguiça é pior do que um animal. Pior do que um animal. E depois ele mostra o problema da preguiça. Não é simplesmente não trabalhar, não agir, mas também agir negligentemente, relaxadamente, fazendo as coisas mediocremente. E qual que é a consequência? Simples. Se você não faz, ou se você faz as coisas mal feitas, não espere recompensa. Você passará necessidade. E a preguiça ainda traz a ignorância para o preguiçoso, porque ele fica surpreso quando vem a necessidade, quando vem a pobreza. Ele fala, uai, mas por que veio a pobreza? Por que veio a necessidade? Por que veio a miséria? E aí Salomão está falando, vá ter com a formiga, preguiçoso. Salomão não está dizendo aqui que todo pobre é preguiçoso. Tá bom? Salomão está dizendo que todo aquele que vive o pecado, o caminho da preguiça, do trabalho relaxado, da negligência, fatidicamente terá como consequência a necessidade. Necessidade aguda, necessidade crônica. Inclusive, a pobreza. Por isso que ele diz, sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. Ou seja, para você vai falar, ué, mas eu não esperava por isso. Mas olha a sua conduta. Ou melhor dizendo, olha a sua falta de conduta. E a tua necessidade como um homem armado. Pastor, então a lição aqui que Salomão está dizendo é um imperativo. Eu preciso ser ativo, eu preciso combater o trabalho relaxado, a negligência e, como uma formiga, trabalhar para o reino do Senhor. Não, porque nós nunca seremos capazes de fazer isso. Só um foi capaz de ser melhor do que uma formiga. Porque ele não só fez o que devia ter feito, mas ele viveu em função disso, abriu mão de si para cumprir algo
que era para outro fazer? Ou seja, pegando um paralelo com a cigarra e a formiga, Jesus é melhor do que a formiga porque ele fez o trabalho da cigarra, que nunca seria capaz de fazer. Eu e você não somos a formiga. Eu e você somos a cigarra. Eu e você somos o preguiçoso. Eu e você somos o negligente, o relaxado. Somos os inúteis. Mas por causa do Evangelho, Cristo Jesus transforma preguiçosos, transforma negligentes, transforma relaxados, transforma inúteis, piores do que uma formiga, nos transforma em ferramentas, ainda que falhas, ainda que imperfeitas, mas ferramentas para o cumprimento do seu bom propósito. É só o Evangelho de Cristo Jesus que faz com que você, homem, não seja negligente no cuidado, no pastoreio da sua esposa, na instrução dos seus filhos junto com a sua esposa. É só através do Evangelho que você, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, não será tomado por uma vida relaxada, por uma vida negligente, entendendo que ali você também glorifica a Deus com o seu trabalho. Você também glorifica a Deus com o seu estudo. Ali você também carrega a imagem de Cristo. E se estamos carregando a imagem de Cristo, não podemos ser negligentes. Porque se tem uma coisa que Jesus nunca demonstrou foi negligência no seu ministério terreno. Não é verdade? Então somente o Evangelho transforma preguiçosos em sábios. Somente o Evangelho nos transforma e nesse novo coração nos faz agora ter a iniciativa de fazer a vontade de Deus. Não para que as pessoas olhem e falem, olha como ele trabalha bem, olha como ele é efetivo, olha como ele é eficiente, olha como ele ajuda o pastor, olha como ele é um funcionário nota 10, olha como ele é um aluno prestativo. Não! Não é sobre nós, é sobre ele. Se nós estamos aqui, é por causa dele. Se nós fomos transformados de preguiçosos, negligentes, medíocres para servos, é para servirmos a ele. E o servo não faz a coisa para receber algo. O servo faz algo para beneficiar o seu Senhor. Por isso, meu irmão, deixe a preguiça. Mas só conseguimos fazer isso com o poder do Evangelho. Só conseguimos fazer isso com a capacitação do Espírito Santo. De outra forma, talvez você seja uma pessoa que nunca vai deixar de fazer o seu trabalho. Mas se você não faz visando que esse trabalho glorifica a Deus, então você será negligente. Você também será um preguiçoso. Põe a mão no arado. Porque tudo que nós fazemos para Deus não é um trabalho em vão. Desde varrer o chão de uma igreja até fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer. Aquilo que Deus já te chamou para fazer e que você está sendo preguiçoso em aceitar, ou aquilo que Deus te chamou para fazer e que você faz negligentemente. Você é um professor de escola dominical, mas você é um professor relaxado. Você é um oficial da igreja, mas você é negligente. Você assume o cargo de uma sociedade interna, mas você faz as coisas à moda, vamos embora. Você foi chamado para cuidar de um rebanho, sua família. E para você, nem lá, nem cá. Não. Aqui nós vemos que se Deus nos chamou, se Deus nos salvou, é para manifestarmos essa sabedoria. E manifestamos essa sabedoria quando nós combatemos a preguiça, a negligência, a mediocridade, para que então, vigilantes, não tenhamos o nosso coração uma porta para que venha tentações sobre nós. Eu quero encerrar algumas reflexões e depois eu farei uma oração baseado nessas reflexões. A primeira delas é que nessa noite nós somos desafiados por essa palavra a analisar diante de Deus quais distrações mundanas nos levam ao relaxamento na alma. Por que você está sendo negligente na obra que Deus lhe deu? Por que você está caminhando no caminho da preguiça? Qual tem sido a sua distração?
É o excesso do uso da internet? São as preocupações terrenas? E o próprio Senhor Jesus falou, olha, vocês não precisam se preocupar com essas coisas. Busquem o meu reino em primeiro lugar e todas as outras coisas meu Pai vai dar. Ele sabe o que vocês precisam. O que outras distrações? São amizades do mundo? Que ao invés de te aproximarem de Cristo, ao invés de te aproximarem para o Evangelho, para o caminho da sabedoria, estão te levando para o caminho da tolice, o caminho da insensatez? Também por meio da preguiça? E por fim, o quão miseráveis eu e você temos sido na nossa obra, diante daquele que veio e se fez miserável por nós, para nos dar de graça a maior de todas as dádivas. Vou repetir essa segunda reflexão. Se nós identificarmos em alguma área que nós estamos sendo relaxados e negligentes, precisamos avaliar a seriedade do que é esse pecado, porque nós estamos sendo miseráveis para com aquele que se fez miserável para nos dar a maior de todas as dádivas, a maior de todas as riquezas, a dádiva da salvação. Qual caminho nós temos andado? E qual caminho nós precisamos caminhar? E somente à luz do Evangelho caminharemos o caminho da sabedoria e não o caminho da preguiça.